A vida de Jesus Cristo na mortalidade foi repleta de milagres. Uma mãe virgem, uma nova estrela, anjos aparecendo aos pastores, cegos vendo, coxos andando, anjos no Getsemane, no sepulcro, e o maior milagre de todos, sua gloriosa ressurreição. Imagine como deve ter sido a ocasião em que os 11 apóstolos, nos montes próximos da Galileia, quando o Senhor ressuscitado lhes visitou e disse: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Todas as nações, todo o mundo, toda criatura? Seria isso possível? Embora Jesus lhes assegurasse isso, eles devem ter se perguntado se realmente os milagres os acompanhariam ao pregarem o Evangelho. A fé sobrepujou a dúvida e Pedro ergueu a voz dizendo: "Todos os que habitais em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Jesus Nazareno, a quem prendestes, crucificastes e matastes, pelas mãos de injustos, esse Jesus Cristo, Deus ressuscitou a este Jesus, e todos nós somos testemunhas." Houve uma inegável manifestação espiritual naquele dia, e 3.000 almas foram batizadas. Conforme Jesus prometera, sinais e milagres seguiram a fé daqueles que creram. Quando a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada na Terra, 183 anos mais tarde, o encargo dado pelo Senhor a seu pequeno grupo de discípulos fez eco às suas palavras proferidas séculos antes. A voz de advertência irá a todos os povos, pois em verdade o som deverá partir para todo o mundo e para os confins da terra. Todos os povos, todo o mundo, para os confins da terra. Seria isso possível? O Salvador assegurou a seus santos os últimos dias sobre isso, mas como é que eles poderiam prever a abrangência e o futuro desta obra maravilhosa? Eles devem ter se perguntado se realmente os milagres os acompanhariam ao pregarem o Evangelho. Novamente, a fé sobrepujou a dúvida e milhares foram batizados. Na Inglaterra, o elder Wilford Woodruff encontrou toda uma comunidade esperando sua chegada. O Espírito do Senhor desceu sobre ele e ele batizou 45 pregadores e várias centenas de membros durante seu primeiro mês na fazenda Bamble. Não é diferente em nossos dias. Quando o elder Bednar e eu éramos missionários há aproximadamente 40 anos, e posso lhes garantir que não somos os ex-missionários mais velhos que se sentam nessas poltronas vermelhas. Havia 16.000 missionários. Conforme o presidente Monson relatou ontem, temos atualmente 65.000, mais do que jamais houve antes. Havia na época 562 estacas. Hoje há mais de 3.000. Naquela época, nossas alas e ramos estavam em 59 países. Hoje temos congregações em 189 das 224 nações e territórios do mundo. Somos poucos em número, como Nefe predisse. Porém, ao mesmo tempo, vocês e eu somos testemunhas do cumprimento das palavras proféticas de Daniel. Pedra cortada sem auxílio de mão está enchendo toda a terra. Nossos dias são uma extraordinária época de milagres. Há 6 meses, quando o presidente Monson anunciou a mudança de idade para os rapazes e as moças que querem servir missão, houve uma inegável manifestação espiritual. A fé sobrepujou a dúvida e rapazes e moças se apresentaram. Na quinta-feira, depois da conferência, fui designado a recomendar chamados missionários para a primeira presidência. E fiquei admirado de ver rapazes de 18 anos e moças de 19 anos que já tinham seus planos, consultado o médico, sido entrevistados pelo bispo e pelo presidente da estaca e enviado seus papéis para a missão. Tudo isso em apenas 5 dias.
Outros milhares se juntaram a eles agora. É um milagre. Somos gratos pela revigorante fé de nossas sisters, pelo crescente número de missionários de vários países do mundo e pelo crescente número de casais prontos para servir. 58 novas missões foram anunciadas e nosso lotado centro de treinamento missionário de Provo surpreendentemente ganhou um novo companheiro na cidade do México. O presidente Monson afirmou: levamos muito a sério o mandado do Salvador, que disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta causa continuará a progredir, mudando e abençoando vidas. Nenhuma causa, nenhuma força no mundo inteiro pode parar a obra de Deus. Estamos testemunhando os milagres do Senhor à medida que seu Evangelho é pregado no mundo todo. Irmãos e irmãs, tão seguramente quanto o Senhor inspirou mais missionários a servir, Ele também está despertando a mente e abrindo o coração de mais pessoas boas e sinceras para que recebam seus missionários. Vocês já os conhecem ou vão conhecer. Eles estão em sua família e moram em sua vizinhança. Passam por vocês na rua, sentam-se ao seu lado na escola e conectam-se a vocês na internet. Vocês também são uma parte importante desse milagre que está acontecendo. Se vocês não são missionários de tempo integral com um crachá missionário preso ao paletó, está na hora de pintar uma plaqueta no seu coração, pintada, como Paulo disse, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E os ex-missionários, encontrem sua antiga plaqueta de missionário. Não a usem, mas coloquem-na onde possam vê-la. O Senhor precisa de vocês agora mais do que nunca para que sejam instrumentos em suas mãos. Todos nós temos uma contribuição a fazer para esse milagre. Todo membro digno da igreja já pensou em como compartilhar o Evangelho. Alguns compartilham o Evangelho naturalmente e podemos aprender muito com eles. Alguns têm dificuldades e se perguntam como poderiam melhorar, querendo afastar o sentimento de culpa que às vezes sentimos. No nosso desejo de compartilhar o Evangelho, nos faz cair de joelhos, o que é bom, porque precisamos da ajuda do Senhor. O presidente Monson pediu que oremos por aquelas áreas onde nossa influência é limitada e onde não temos permissão para livremente compartilhar o Evangelho neste momento. Se nos unirmos para pedir ao nosso Pai Celestial com sinceridade, o Senhor vai continuar a abrir importantes portas para nós. Também oramos por nossas próprias oportunidades de compartilhar o Evangelho. O apóstolo Pedro disse: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Com a confusão e a comoção de nossos dias, não é de surpreender que cada vez menos pessoas frequentem seus locais de adoração. Embora muitos desejem estar mais próximos de Deus e compreender melhor o propósito da vida, eles têm dúvidas que não foram respondidas. Muitos têm o coração aberto para a verdade, mas como o profeta Amós descreveu, correm por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acham. Vocês podem ajudar a responder às perguntas deles. Em suas conversas do dia a dia, vocês podem acrescentar algo à fé que eles têm em Cristo. O Salvador disse: levantai a vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Prometo que, se orarem para saber com quem devem falar, nomes e rostos lhes virão à mente, e oportunidades se abrirão para vocês. Com fé e empenho sincero, o Senhor vai abençoá-los com seus próprios milagres. O Salvador nos ensinou a compartilhar o Evangelho.
Gosto da história de André, que perguntou: Mestre, onde moras? Jesus poderia ter respondido dizendo onde ficava o lugar em que morava, mas em vez disso, ele disse a André: Vinde e vede. Gosto de pensar que o Salvador estava dizendo: Vem e vê não apenas onde moro, mas como eu vivo. Vem e vê quem sou. Vem e sente o Espírito. Não conhecemos tudo a respeito daquela época, mas sabemos que, quando André encontrou seu irmão Simão, ele declarou: Achamos o Cristo. Para os que demonstrarem interesse em nossa conversa, podemos seguir o exemplo do Salvador, convidando-os a vir e ver. Alguns aceitaram nosso convite, outros não. Todos conhecemos alguém que foi convidado várias vezes antes de aceitar um convite de vir e ver. Pensemos também naqueles que estiveram conosco, mas que hoje raramente vemos, convidando-os a voltar e a ver de novo. Respeitamos as escolhas e o momento de cada pessoa. O Senhor disse que todo homem escolha por si mesmo. A falta de interesse de uma pessoa não diminui nossos laços de amizade e amor. Quer o convite seja aceito ou não, ao convidar as pessoas para vir e ver, vocês sentirão a aprovação do Senhor. E com essa aprovação, receberão uma medida extra de fé para compartilhar suas crenças novamente. Para aqueles que usam a internet e telefones celulares, existem novas maneiras de convidar as pessoas a vir e ver. Tornemos o compartilhamento de nossa fé online uma parte mais presente em nosso cotidiano. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, todos oferecem oportunidades. A fim de compartilhar o Evangelho, alguns membros jovens de Boston começaram vários blogs. Aqueles que se uniram à igreja começaram seu aprendizado online antes de receber as instruções com os missionários. Essa experiência também ajudou os jovens a ter mais fé ao falar do Evangelho pessoalmente. Um deles disse: Isso não é trabalho missionário, é diversão missionária. Estamos todos juntos nesse trabalho. Com os outros membros da ala e os missionários, planejamos, oramos e ajudamos uns aos outros. Por favor, tenham sempre os missionários de tempo integral em seus pensamentos e suas orações. Confie a eles seus familiares e amigos. O Senhor confia neles e os chamou para ensinar e abençoar aqueles que o buscam. O presidente Paulo Cretley, da missão Moçambique e Maputo, contou-me uma experiência pessoal. É comum em Moçambique os casais morarem juntos, sem serem casados, porque a tradição africana exige um dote bem alto para alguém se casar, um dote que a maioria dos casais não consegue pagar. Os membros e os missionários pensaram muito e oraram sobre como poderiam ajudar. A resposta às suas orações foi que eles deveriam enfatizar a lei da castidade e a importância do casamento e da família eterna. Enquanto ajudavam os casais a se arrepender e a se casar legalmente, ensinaram a felicidade que advém somente quando seguimos Jesus Cristo. Esta é uma fotografia de casais de duas cidades de Moçambique. Tendo se casado na sexta-feira, eles foram batizados com seus filhos mais velhos no sábado. Os amigos e familiares foram convidados a vir e ver. E centenas deles realmente vieram e viram. Depois do batismo, uma irmã disse: precisávamos escolher se iríamos seguir as tradições de nossos pais ou seguir Jesus Cristo. Decidimos seguir Cristo. Pode ser que vocês não morem em Moçambique, mas a seu próprio modo, em sua própria cultura, vocês podem compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Orem ao Pai Celestial
Esta é a sua obra sagrada. Vocês serão guiados para saber o que fazer. Ele abrirá portas, removerá barreiras e os ajudará a vencer obstáculos. O Senhor declarou, e a voz de advertência irá a todos os povos pela boca de meus discípulos, e ninguém os deterá. Testifico que a voz do Senhor chegará aos confins da terra, para que ouçam os que quiserem ouvir. É um milagre. É um milagre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.